A criação, a queda e a promessa de redenção. A história de Adão, Eva e a humanidade. No princípio, antes mesmo de o tempo começar, Deus existia em sua eternidade, como o único ser soberano e perfeito. Em um ato majestoso, Deus decidiu criar os céus e a terra, dando origem a toda a existência. A obra magnífica da criação refletia sua soberania e criatividade incomparáveis. Entre tudo o que Deus criou, a coroa de sua obra foi o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivo, consciente e dotado de livre arbítrio. Ao homem, ele deu a tarefa de dominar e cuidar de toda a criação. No jardim do Éden, Adão, a primeira criatura humana, vivia em perfeita harmonia com Deus, experimentando uma comunhão direta com o Criador. Mas Deus, em sua sabedoria, disse que não era bom para o homem estar só. Então criou Eva, uma companheira para ele, tirando-a de sua própria costela. Adão e Eva viviam em harmonia, desfrutando da proximidade com Deus e da perfeição do Éden. Deus os instruiu, dizendo que poderiam comer de todos os frutos do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comessem dela, morreriam. Porém, mesmo no paraíso, a humanidade enfrentaria sua maior provação. A serpente, o mais astuto de todos os animais, se aproximou de Eva e a seduziu com palavras enganosas, questionando a ordem de Deus. A serpente disse: "Certamente não, morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Eva, ao ver que o fruto da árvore era bom para comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-o e comeu. Ela também deu a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Imediatamente seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Sentiram vergonha e tentaram se cobrir com folhas de figueira. Quando ouviram a voz de Deus, que passeava pelo jardim, tentaram se esconder. Deus, em sua justiça, os chamou e perguntou: "Onde estás?" Adão respondeu que se escondeu porque estava nu. Então Deus os confrontou sobre seu pecado. Eles se justificaram, mas Deus, em sua sabedoria, pronunciou seu julgamento. A serpente foi amaldiçoada e condenada a rastejar sobre o ventre e a viver em inimizade com a mulher. A mulher, Eva, enfrentaria dores no parto e o homem, Adão, teria que trabalhar arduamente para obter seu sustento da terra, que agora seria maldita devido ao pecado. E para completar, Adão e Eva seriam expulsos do Éden, com um querubim guardando o caminho da árvore da vida. O pecado de Adão e Eva trouxe a separação entre a humanidade e Deus, e o pecado entrou no mundo, afetando todos os seus descendentes. Mas Deus, em sua misericórdia, não deixou a humanidade sem esperança. No meio do julgamento, Deus fez uma promessa de redenção. Ele disse à serpente: "Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa promessa apontava para o Salvador, que viria para restaurar a comunhão perdida entre Deus e a humanidade. Adão e Eva experimentaram o amargo fruto da desobediência, e o Éden foi deixado para trás. A pureza original foi substituída pela consciência do bem e do mal, e o relacionamento entre o homem e Deus foi irremediavelmente alterado. Mas a promessa de Deus de um Salvador que restauraria a relação entre ele e o homem ressoou desde o princípio, apontando para o futuro. A trajetória da humanidade e o juízo de Deus após a queda, a humanidade enfrentou desafios e tentações, com a sociedade se afastando da moralidade e da integridade. O livro de Gênesis descreve como o coração dos homens se afastava de Deus
entregando-se à maldade e à injustiça. Mesmo diante disso, Deus não abandonou seu povo. A decadência moral atingiu um ponto crítico quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas, conforme lemos em Gênesis 6. Esse comportamento corrupto, combinado com a perversão dos princípios divinos, levou Deus a declarar que não contenderia com o homem para sempre e que seus dias seriam limitados a 120 anos. Por isso, Deus decidiu purificar a terra por meio do dilúvio. No entanto, em meio a essa corrupção, Deus encontrou em Noé um homem justo, íntegro e fiel. Noé, descendente de Adão, foi escolhido por Deus para preservar a vida e dar início a um novo começo para a humanidade. Ele foi instruído a construir uma arca, onde ele e sua família seriam salvos do grande dilúvio que destruiria toda a vida na terra. Noé, com obediência e fé inabalável, construiu a arca conforme as instruções divinas. Durante muitos anos, a incredulidade da sociedade ao seu redor não o abalou, e ele seguiu com sua tarefa. Quando finalmente chegou o dia do dilúvio, Deus abriu as comportas do céu e as fontes do grande abismo se romperam, inundando toda a terra. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente e a arca de Noé flutuou sobre as águas turbulentas. Quando as águas começaram a baixar, Noé enviou uma pomba que retornou com uma folha de oliveira, sinalizando que a terra estava se recuperando. Após um tempo, Noé, sua família e os animais desembarcaram. E Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança, lembrando a humanidade da misericórdia e fidelidade de Deus. A humanidade pós-dilúvio e a promessa divina a partir de Noé, a humanidade foi repovoada, e seus filhos Sem, Cã e Jafé se tornaram os pais das diferentes nações. No entanto, com o passar do tempo, o homem novamente se afastou de Deus. Em Gênesis 11, lemos sobre a construção da Torre de Babel, onde a humanidade, unida por uma mesma língua, tentou construir uma torre que chegasse até os céus, buscando alcançar o poder e desafiar a soberania divina. Deus, em sua justiça, confundiu suas línguas, espalhando-os pela face da terra e frustrando seus planos. Essa história de desobediência e a intervenção divina reforçam a mensagem de que a humanidade precisa se submeter à vontade de Deus. Com o tempo, a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, que viria a formar o povo de Israel, foi estabelecida, e as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó se desenrolaram ao longo da história. O chamado de Abraão e a formação do povo de Deus, história de redenção, que se inicia com Adão e Eva, continua com o chamado de Abraão, um homem que seria fundamental para a criação do povo de Deus. Abraão, originalmente chamado Abrão, foi escolhido por Deus para ser o patriarca de uma grande nação. Deus fez-lhe a promessa de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e que ele receberia uma terra para habitar, a terra de Canaã. Abraão, apesar da idade avançada e da esterilidade de sua esposa Sara, confiou nas promessas de Deus. Sara, desanimada por sua infertilidade, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Assim nasceu Ismael, mas esse ato trouxe tensões e conflitos familiares, e Agar foi eventualmente enviada embora, seguindo a orientação divina. Mas Deus, fiel às suas promessas, apareceu novamente a Abraão e garantiu que Sara, apesar de sua idade avançada, daria à luz um filho.
Este seria Isaque, o filho da promessa, que representaria o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. O nascimento de Isaque trouxe grande alegria a Abraão e Sara, mas também gerou um conflito crescente entre Isaque e Ismael. Quando Isaque cresceu, Sara pediu que Agar e Ismael fossem afastados para evitar o conflito entre os dois filhos. No deserto, Agar e Ismael enfrentaram sérias dificuldades, mas Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor de Agar e providenciou água para salvar a vida de Ismael. Deus prometeu que Ismael também se tornaria o pai de uma grande nação. Isaque cresceu e casou-se com Rebeca. Eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus revelou a Rebeca, ainda durante a gestação, que seus filhos seriam 2 povos diferentes e que o mais novo, Jacó, governaria sobre o mais velho, Esaú, contrariando a tradição de primogenitura. A história da rivalidade entre esses irmãos é marcada por desobediência e manipulação. Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou seu pai Isaque, que estava cego, para receber a bênção destinada a Esaú, o primogênito. Esaú, furioso com a traição, jurou matar Jacó. Em fuga, Jacó foi para a casa de seu tio Labão, onde teve um encontro transformador com Deus. Durante a viagem, Jacó teve um sonho em que viu uma escada que se estendia do céu à terra, com anjos subindo e descendo por ela. Deus confirmou suas promessas a Jacó, afirmando que ele seria a fonte de uma grande nação. Quando Jacó acordou, reconheceu que tinha vivido uma experiência divina e chamou o lugar de Betel, que significa Casa de Deus. Jacó, a luta e a redenção. A vida de Jacó continuou marcada por desafios e experiências que moldaram sua jornada de fé. No caminho de volta para casa, depois de muitos anos, Jacó temia o encontro com seu irmão Esaú, temendo a vingança de seu irmão. Para apaziguar a ira de Esaú, Jacó enviou presentes à frente, mas antes do encontro, ele teve uma experiência espiritual marcante. Durante a noite, um homem misterioso apareceu e lutou com Jacó até o amanhecer. Esse homem revelou-se como uma manifestação de Deus. E no final da luta, Jacó, mesmo ferido, recusou-se a desistir, pedindo uma bênção. O homem, então, declarou que Jacó não seria mais chamado Jacó, mas Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Essa mudança de nome simbolizava a transformação espiritual de Jacó e sua renovação diante de Deus. O encontro entre Jacó e Esaú foi surpreendentemente pacífico. Esaú, ao invés de buscar vingança, correu ao encontro de Jacó e o abraçou, sinalizando a reconciliação entre os 2 irmãos. Jacó, agora Israel, estabeleceu-se em uma terra tranquila e começou a formar uma família. Seus 12 filhos se tornaram os líderes. A era dos juízes e a falta de fidelidade do povo após a conquista da terra prometida e a divisão das tribos de Israel. O povo experimentou um período de instabilidade, sem um governo centralizado. Durante essa era, os israelitas passaram por ciclos de apostasia, opressão e libertação. Cada vez que se afastavam de Deus, eram subjugados por nações vizinhas, mas quando se arrependiam, Deus levantava juízes para guiá-los e libertá-los. Um dos juízes mais conhecidos foi Gideão, que, apesar de sua relutância inicial, liderou os israelitas à vitória contra os midianitas, uma nação que os oprimia. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou um exército muito maior, demonstrando que a vitória vinha de Deus e não da força humana. Outro juiz importante foi Sansão, cuja força sobrenatural era derivada de seu voto de Nazireu. Sansão enfrentou os filisteus, inimigos de Israel, mas sua história também é marcada por tragédias pessoais, principalmente sua relação com Dalila, uma mulher filisteia
que o traiu ao descobrir o segredo de sua força. Após ser capturado e cegado pelos filisteus, Sansão, em um último ato de fé, derrubou o templo filisteu, destruindo seus inimigos e sacrificando sua própria vida. A história dos juízes, com suas vitórias e falhas, demonstra a fidelidade de Deus em salvar seu povo, mas também os ciclos de desobediência e arrependimento do povo de Israel. Era um período de transição até que o povo de Israel pedisse um rei para governá-los. A era dos reis, Saul, Davi e Salomão, pedido do povo de Israel por um rei, foi um reflexo de sua falta de confiança em Deus como seu governante supremo. Eles queriam ser como as outras nações ao redor, que tinham monarcas. Deus, apesar de não gostar da ideia, permitiu que escolhessem um rei, e Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul, embora inicialmente um homem de grande estatura e sucesso militar, começou a desobedecer às instruções de Deus. Sua falha mais significativa foi a desobediência em uma guerra contra os amalequitas, quando ele poupou o rei e os melhores despojos, desobedecendo às ordens diretas de Deus. Como resultado, Deus rejeitou Saul como rei e enviou o profeta Samuel para ungir Davi, um jovem pastor, como o próximo rei de Israel. Davi, o mais jovem dos filhos de Jessé, foi escolhido por Deus por seu coração obediente e fiel, não pela aparência ou força. Davi, ainda jovem, derrotou o gigante Golias com uma pedra e uma funda, demonstrando sua confiança em Deus. Ele se tornou um líder militar e, eventualmente, o rei de Israel. O reinado de Davi foi marcado por vitórias militares, crescimento de Israel e uma busca constante pela adoração a Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e sua paixão por Deus e por seu templo o levou a desejar construir uma casa para o Senhor. No entanto, Deus disse a Davi que ele não construiria o templo, pois ele havia derramado muito sangue em batalhas. A promessa foi feita de que um de seus filhos construiria o templo, e esse filho seria Salomão. Salomão, o filho de Davi e Batseba, ascendeu ao trono e iniciou seu reinado com sabedoria e uma aliança profunda com Deus. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão e lhe perguntou o que ele queria. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel, e Deus, impressionado com sua humildade, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, tornando-o o rei mais sábio e rico que já existiu. Durante o reinado de Salomão, ele construiu o templo em Jerusalém, um lugar de adoração dedicado ao Senhor. O templo tornou-se o centro espiritual de Israel e um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Salomão também foi responsável por uma grande obra de construção e pela expansão do reino de Israel. Contudo, o reinado de Salomão não foi isento de falhas. Ele se envolveu com muitas mulheres estrangeiras, o que levou à introdução da idolatria no reino, algo que Deus havia proibido. As esposas de Salomão, que adoravam deuses estrangeiros, influenciaram-no a seguir práticas idólatras, o que resultou na ira de Deus. Como consequência, Deus anunciou que o reino seria dividido após a morte de Salomão. A divisão do reino e a queda de Israel após a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono. O povo, cansado da pesada carga de trabalho e impostos impostos por Salomão, pediu a Roboão que aliviasse as dificuldades. Roboão consultou tanto os anciãos de Israel que aconselharam a suavizar as exigências, quanto os jovens conselheiros que sugeriram que ele fosse ainda mais rigoroso. Roboão, optando pelos conselhos dos jovens, rejeitou o pedido do povo e isso resultou na divisão do reino. As 10 tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel, enquanto as tribos do sul, Judá e Benjamim, permaneceram sob o governo de Roboão, formando o reino de Judá.
O reino de Israel foi inicialmente liderado por Jeroboão, que, temendo que os israelitas continuassem indo a Jerusalém para adorar a Deus, estabeleceu 2 altares com bezerros de ouro em Betel e Dan, desviando o povo da adoração verdadeira. Esse ato de idolatria levou à condenação de Jeroboão e da casa dele, e o reino de Israel entrou em um período de declínio espiritual e político. A queda de Israel e Judá. Reino do Norte, Israel, foi conquistado pelos assírios em 722. Triste, após vários séculos de desobediência a Deus, as tribos do norte foram dispersas e levadas para o exílio. Por outro lado, o Reino do Sul, Judá, teve uma série de reis que oscilaram entre a fidelidade e a infidelidade a Deus. No entanto, Judá também experimentou um declínio espiritual e, em 586 a.C., Jerusalém foi destruída pelos babilônios e o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. O exílio babilônico foi um momento sombrio na história de Israel, mas também foi um período de reflexão e arrependimento. Profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel desempenharam papéis cruciais, exortando o povo a se arrepender e a confiar nas promessas de Deus, que um dia restauraria a nação. O retorno e a restauração. Após o fim do exílio babilônico, o rei persa Ciro permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, os judeus reconstruíram os muros de Jerusalém e o templo. Esse retorno foi um cumprimento das promessas feitas por Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel experimentou uma renovação espiritual e social, restaurando a adoração a Deus e reforçando as leis que haviam sido negligenciadas. Os profetas pós-exílio, como Ageu, Zacarias e Malaquias, continuaram a exortar o povo a permanecer fiel a Deus, preparando-os para a vinda do Messias. Vamos orar, Senhor Deus, nosso Criador e Redentor. Nós te louvamos e agradecemos por teu amor imensurável e por tua fidelidade ao longo de toda a história. Agradecemos pela obra de redenção realizada por Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Hoje, Senhor, nos rendemos diante de Ti, reconhecendo nossas falhas, mas confiantes de que, assim como no passado, Tu és fiel para nos perdoar e nos restaurar. Pedimos que Tu nos fortaleças em nossa fé, que possamos seguir os passos de Jesus, vivendo em amor, perdão e obediência. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada decisão que tomarmos, em cada desafio que enfrentarmos e nos ajude a refletir o Teu caráter em nossas vidas. Que possamos ser luz em meio às trevas e instrumentos de paz em um mundo tão necessitado de Tua graça. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém.